Mulheres e autoestima, o segredo da autoconfiança. Eu vou tocando aqui com vocês. Olá, deixa eu mandar, Mari, vou te mandar aí. Manda uma. Aqui não tá aparecendo a opção de. Deixa eu ver. Pede aí para participar, Mari. Convitinho para você. Mandei para você, Mari. Aí, ó, a Gésua tá aí, a Silvana. O bom é que o pessoal que tava lá já tá chegando aqui, Mari. O pessoal que tava lá já tá chegando aqui. Pessoal, para quem não estava acompanhando a outra live, vou só explicar para vocês que esse olho aqui, que parece que eu tomei um soco, é uma conjuntivite que amanheceu junto comigo hoje. Tá doendo pra caramba. Tá mega, assim, pelo vídeo nem tá dando para ver o tanto que tá vermelho, assim, tá muito vermelho, tá inchado, tá terrível de dor. Mas vamos fazer essa live, né, Mari? Vamos fazer sim. Não só o seu olho, a live caiu, mas a gente vai firme. Vamos firme, é isso aí. Vamos firme, driblando os empecilhos, porque obstáculo é só uma coisa que a gente acha que existe entre a gente e o que a gente quer fazer. Que tá entre a gente e o que a gente quer fazer. A Denise está falando, custei achar vocês. Mas quem quer achar, quem procura, acha. É ou não é, Peike? Quem procura, acha. O vídeo da Mari tá travando um pouquinho. Ô, Mari, vou fazer a introdução aqui, o que a gente vai falar. Vou fazer a introdução aqui, o que a gente vai falar, e aí você toca aqui, hein? Ó, pessoal, tava falando lá, então, no Instagram da Mari. Nós vamos falar sobre a importância da autoestima. Oi, Fabi, linda! A importância da autoestima. Por que que você precisa aprender sobre autoestima? O que é autoestima? Vocês vão entender que existem 5 camadas que formam a nossa autoestima. E aí você vai poder identificar, existe um problema em alguma camada sua? Existe alguma camada que precisa ser reforçada? Existe alguma camada que você deveria trabalhar para poder ou recuperar a autoestima, que é o caso de algumas mulheres, foi o meu caso, ou talvez você potencializar a sua autoestima, né? Você reforçar a sua autoestima. E por último, espero que dê tempo, os 12 passos para você resgatar e fortalecer a sua autoestima. Qualquer que seja o seu caso aí, tá? Fico aqui aguardando a Mari voltar, ou melhor, não vou aguardar a Mari voltar, vou tocando e a hora que ela voltar aqui, a gente coloca ela na live. Para vocês que já estão assistindo a gente ao vivo, vamos fazer o seguinte, quem já sabe, quem já está acostumado aqui com as lives, já é da comunidade, já sabe o que tem que fazer. Quem ainda não sabe, está chegando agora, é o seguinte, é o CCC. O que você faz? Você curte esse vídeo, aperta o coração, eu estou vendo alguns corações subirem, mas, gente, esse coração não é para apertar assim com mediocridade, com miséria, não. Aperta com abundância o coração, comenta, coloca a sua pergunta, coloca a sua dúvida, põe seu comentário aqui sobre autoestima e autoconfiança. E vamos fazer o seguinte, ó, a Gésua falou, já compartilhei, compartilhado. Compartilha, faz o seguinte, compartilha com 10 mulheres, tá? Aperta aqui o aviãozinho, vai lá e manda para, no mínimo, 10 mulheres. Não fica escolhendo, não. Manda para 10 mulheres, tá? Vamos fazer girar essa roda da prosperidade aí, essa liga do bem, que é assim que a gente constrói um mundo melhor, né? A Gésua mandou para só 16 pessoas, porque ela é muito abundante, ela arrasa. E Mari, tô vendo que você chegou aqui, mas seu vídeo tá travando ainda. Ó, Dalberto chegando aí também. E é muito bom ter os homens aqui com a gente também, porque é importante que exista essa consciência sobre o que é autoestima, por que a gente precisa falar sobre isso e os 12 passos para turbinar a autoestima, tá? A gente vai falar, claro, nosso foco aqui, falar com mulheres, nós vamos falar para mulheres, porém, a gente sabe que
não são só as mulheres que têm, muitas vezes, uma baixa autoestima. E só para explicar aqui, para a gente nivelar, ficar todo mundo no mesmo parágrafo no português, tá, gente? Não é baixa estima, é baixa autoestima, porque este auto é com U e não com L. É auto de estima própria, o quanto que eu me estimo, tá? Então não se fala baixa estima, se fala baixa autoestima. E qual que é a importância da autoestima? O Napoleão Hill, ele estudou os 500 dos maiores milionários americanos do século passado. E ele fez esse estudo para identificar as características em comum entre as pessoas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. E ele conseguiu identificar, e uma das principais características que ele identificou nessas pessoas era justamente a autoestima. Então, para quem estuda, para quem já leu Napoleão Hill, sabe que o que ele descobriu foi que não é diploma. Pasmem, tá? E isso acontece no Brasil também. A maior parte das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, inclusive, nem tem diploma de universidade, não são mestres, não são doutores. Então, não são os diplomas que fazem o sucesso das pessoas, mas uma das características mais importantes das pessoas mais bem-sucedidas e também das pessoas realizadas é a autoestima, porque ela é base, ela é alicerce, é ou não é, Mari? O que você pensa sobre isso? Gente, vocês estão conseguindo me ver finalmente agora? Tô te vendo agora, Mari. Tá jóia aí pra vocês? Não tá travando? Eu troquei de celular, porque literalmente meu celular travou tudo. Agora sim. Mas eu tô na área de novo, Dani. Excelente. Não consegui nem acompanhar aqui o que você estava falando, mas manda ver aí. Eu estava falando da importância, eu estava fazendo uma introdução aqui, falando da importância da autoestima, e aí falei do Napoleão Hill, do estudo que ele fez e das características que ele identificou, né? Que, assim, é muito louco isso, Mari, porque já existe a prova, tá? Não é diploma. Ó, a Jéssica falando, Mari, você é linda, viu? A Jéssica, minha aluna querida, falando que você é linda. E é mesmo. Obrigada! E não é linda só, e não é linda só por fora, é linda por dentro também. Obrigada. A alma sorri. Quando a nossa alma ela sorri para a vida, para tudo, automaticamente as pessoas. Eu escuto muitas pessoas falarem isso para mim, sabe, Dani? Mas eu não sou um estereótipo de beleza, não é isso que as pessoas querem dizer. Eu entendo muito bem o que elas querem dizer. E eu acho que tem tudo até a ver sobre isso, né? Autoestima, né? Quando a gente se ama, a gente se conhece, a gente se posiciona, a gente sorri para a vida, a gente é pronta para a vida, né? A gente deixa de lado assim toda essa amargura, a gente retira mesmo, para de viver condicionada ao ambiente, condicionada às situações, aí a gente começa a ficar mais bonita, a gente começa a ficar mais querida, não é? É isso. O corpo expressa o que a nossa alma sente, né? E Sim. Quando existe esse encontro, né? Quando a gente tá em paz, quando a gente tá de bem com a alma, isso acaba transparecendo, né? Zi, faz tanto tempo que eu não te vejo por aqui. Tem um pessoal chegando aqui na live, Mari, que faz tempo que eu não via. Por isso que de vez em quando vou dar uns ois aqui pro pessoal. E aí, o doutor Augusto Cury, que é um dos psiquiatras, a gente pode se dizer dos maiores psiquiatras, não só do Brasil, mas do mundo, porque ele inovou no estudo do desenvolvimento emocional, né? E ele mesmo fala, aí começam os problemas, porque a falta de autoestima vai influenciar em todas as áreas da vida. Não tem como, estou aqui com o coração, que bonitinho, Zi. Não tem como a gente ter um relacionamento saudável, um relacionamento conjugal, principalmente, quando existe uma baixa autoestima. Por quê? O que vai acontecer? Qual vai ser o reflexo no relacionamento? A pessoa... Vou falar de mulheres, porque a live não é exclusiva para mulheres, mas o foco é. E aí, o que os homens vão fazer?
Você vai pegar e vai adaptar para a tua realidade, tá bom? O que vai acontecer com uma mulher que tem baixa autoestima e ela entra num relacionamento? Ela vai começar a querer cobrar do outro aquilo que falta nela. Ela vai querer que o outro entregue para ela reforços positivos para suprir algo que, na verdade, ela precisa buscar. É um vazio, e aí vai vir. Aí o que acontece? É aquela tal da mulher com a carência afetiva, que é o que mais afasta os homens, né? E é o que mais acaba estragando os relacionamentos. Outra coisa, outro sintoma, né? Que a gente vai ver assim, qual que é o efeito da falta de autoestima? Não tem como você ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e nos negócios, na carreira. É ou não é, Mari? Se você não tem autoestima, porque você não consegue nem se posicionar, você não consegue ser um bom líder, você não consegue fazer boas parcerias, você não tem autoconfiança para tocar projetos, não é, Mari? E, Sim. obviamente, que tem um reflexo financeiro também. A prosperidade financeira depende muito da autoestima. Porque se eu não acredito que eu mereço, se eu sou a pessoa que não acredita que merece, o que eu vou ter? Sim, sim. A autoestima, na verdade, ela está muito relacionada à nossa autoimagem, né? É como a gente se enxerga, como a gente se vê. E aí desencadeia um emaranhado de situações, né? Da qual a gente se sente inseguro. Então, a gente vai depositando nos outros, né? As nossas inseguranças. Então, tanto nos relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, quanto situações de trabalho, ambientes de trabalho, né? A gente vai sempre depositando no outro as nossas inseguranças, as nossas incapacidades. E isso é em tudo, né? Tem uma chave que virou para mim, sabe, Dani? Quando eu entendi que nos nossos relacionamentos, um vício alimenta outro vício, né? Então, foi uma chave que virou para mim, porque eu entendi que todos os meus relacionamentos, eu só conseguia me conectar com pessoas que alimentavam os meus vícios emocionais. Então, se eu quisesse me relacionar com pessoas sadias, saudáveis, né, eu precisava primeiro me curar, né? Isso é certo. Curar as minhas emoções, curar a forma com que eu me enxergava, né? E aí a autoestima é só um resultado de tudo isso, né? Porque daí quando eu sou uma pessoa curada, né, que eu começo a ter relacionamentos sadios, que eu começo a me enxergar como eu realmente sou, e aí entra a identidade, né? Que você tinha até falado um pouquinho sobre as 5 camadas, e a primeira delas, a identidade, né? Porque a identidade, gente, é o princípio de tudo, né? É o princípio de tudo, é quem eu realmente sou. E no nosso caminhar, né, no nosso andar da vida, em um determinado momento, você perdeu, eu perdi a minha autoestima, né? E quando foi que a gente perdeu ela? E aí tá a chave. Ô Mari, você sabe, eu não sei se eu já te contei essa história de quando eu descobri como eu tinha perdido a minha autoestima. Já contei para você? Vou contar aqui. Não. Só dando uma explicação aqui, eu li a pergunta da Gésua. Ô, Gésua, eu desativei os comentários para não ficar tudo no rosto da Mari. Depois eu vou ativar de novo e aí você coloca de novo sua pergunta que a gente responde no final, pode ser? Ô, Mari, Mari e pessoal, né? Olha só que engraçado como é que foi que aconteceu. Eu estava um dia e aí eu falo que é o grande perigo. Porque a gente confunde falta de autoestima muitas vezes com tristeza. Muitas vezes se confunde falta de autoestima com depressão até, tá? E é difícil perceber que a gente tá com baixa autoestima. Por que é difícil perceber? Porque é um assunto pouco falado, é um assunto pouco ensinado, é quase que um tabu. Não é que seja um assunto proibido, mas é como se fosse assim, desnecessário, é como se fosse um assunto menor. E eu queria pontuar isso, né, na abertura da live, porque assim, você tem um estudo tão sério e profundo como é o estudo do Napoleão Hill, que até então é o estudo mais profundo e abrangente que existe sobre as habilidades comportamentais.
mostrando que não é diploma que traz o sucesso e a realização pessoal e profissional. Não é diploma. São outras características, como, por exemplo, visão, criatividade, mastermind e a autoestima. Tem várias, tá? Mas a autoestima está entre elas. E aí é uma loucura, porque as pessoas falam assim, eu preciso ganhar mais. Aí o que ela faz? Ela vai buscar o diploma, mais um diploma. Ou eu preciso mudar de carreira. O que ela vai buscar? Ela vai buscar o diploma. Vai buscar um outro... vou fazer um outro curso, vou fazer uma outra formação. Então, assim, já está provado que não é isso. Então, as pessoas estão buscando a solução para uma coisa no lugar errado. Por isso que é importante pontuar essa questão da autoestima. Por que aprender sobre isso? Porque é um assunto pouco falado, pouco ensinado. Como tudo que é mais importante não é ensinado nas escolas. Pelo contrário, a gente vê professores, não por causa deles, porque existe um sistema, existe um plano de ensino que o professor tem que seguir, que está completamente ultrapassado, que está ensinando tabela periódica e assim, um monte de assunto, de física, de química, de matemática, um monte de coisa. Existe o que todo mundo precisa saber? Sim, mas um monte de conteúdo que 90% dos alunos não vão usar nunca na vida, enchendo a cabeça, fazendo com que não sobre espaço para pensar, e professores pouco preparados que estão confundindo a identidade e destruindo a autoestima dos alunos. Então, eu queria falar isso para dizer da importância do que a gente está falando aqui. E agora contar essa história. Eu estava um belo dia, eu só descobri que eu estava sem autoestima ou com uma autoestima muito baixa no dia em que eu comecei a recuperar. Olha que grave isso. Olha que grave. Eu estava na academia e aí, de repente, eu peguei um professor, estava solteira, e eu peguei um professor da academia olhando para mim. Mas ele não estava olhando, ele estava olhando mesmo. E aí, o meu primeiro pensamento foi assim, por que ele tá me olhando? Será que ele tá vendo alguma coisa errada em mim? Primeiro pensamento, de quem não tem autoestima. Aí eu falei, não, mas ele não tá me olhando com cara de quem quer me corrigir porque tá vendo alguma coisa errada. Até porque ele nem era professor, na verdade. Ele era personal, então ele não iria me atender. Ele tava lá atendendo um outro aluno. Né? E cada pouco eu pegava esse personal olhando. Segundo pensamento, por que ele estaria olhando para mim se tem tantas meninas aqui mais bonitas e mais novas e mais saradas do que eu? E aí veio o terceiro pensamento, quando eu falei assim, não, de fato ele tá olhando. E aí uma hora eu peguei ele sorrindo, eu falei, de fato ele tá olhando e tá paquerando, ele tá admirando. E aí eu me olhei no espelho e levei um susto, Mari. Porque eu me enxerguei depois de muitos anos em que eu só estava me vendo. Eu não estava me enxergando no espelho. E assim, foi chocante, porque eu olhei para aquele espelho e falei assim, onde você estava? Sim. Mas você falando assim, Dani, eu fiquei pensando assim, em qual situação, como que você fez? Como que você fez para você identificou, né? Como que você fez para você retomar essa autoestima sua? Você identificou que aconteceu algo na sua Claro, vida, alguma total, situação? total. Vou contar. No final, Mari, eu trouxe aqui os 12 passos que eu Sim, identifiquei, eu fui identificar depois, tá? Porque daí eu sentei e como eu trabalho com desenvolvimento pessoal, o que eu fui fazer? Minha lição de casa. Eu sentei e falei assim, o que foi que eu fiz que eu recuperei minha autoestima? E depois eu fui não só recuperando, como eu fui fortalecendo. Porque sim, eu, de adolescente, de jovem, eu nunca fui a mais bonita da turma. Mas eu sempre tive muita autoestima. Então, o que acontecia? Isso foi um amigo meu que falou.
falou assim um dia, Dani, você já reparou que você sempre sai com os caras mais bonitos? Eu falei, não é verdade isso. Aí ele falou, é sim. Ele falou assim, você sempre namora o cara mais bonito da turma. E aí eu falei assim, ué, mas eu não tinha reparado nisso. E aí ele falou, você sabe por quê? Ele falou assim, por causa da sua autoestima, você é muito autoconfiante. E aí eu pensei e falei assim, de fato, né? Mesmo com muitas coisas tendo acontecido na minha infância para detonar, porque eu era o patinho feio, eu sofri muito bullying na escola, eu era menina no bailinho que não era tirada para dançar, porque eu era feiosa e magrela. Só que eu fui criando mecanismos para contornar isso. Eu falo que eu sou muito intuitiva, Mari. As coisas que eu faço, assim, que eu ensino, é tudo coisa prática, é tudo coisa que eu apliquei na minha vida. E muita coisa, quando eu fui estudar, eu falei, uai, mas eu fiz isso de forma intuitiva. Eu baixei o download sem saber que isso aqui tinha uma ciência por trás disso e eu já estava fazendo, né? Então, o que eu fui fazer? Depois que eu entendi que eu tinha passado um grande período sem autoestima, e eu falei, cara, se eu, que sou uma mulher determinada, uma mulher que conseguiu muitas coisas do que queria, uma mulher considerada bem-sucedida, uma mulher admirada por tanta gente, estava vivendo tanto tempo sem autoestima, imagino tanto de mulher que está vivendo assim. Tá? Sim. Aí fui lá, sentei e escrevi os 12 passos que eu vou entregar aqui no final. Agora, o que foi que aconteceu nunca é uma única coisa. Sempre é uma sucessão de coisinhas que vão acontecendo. Mas normalmente tem um fator agravante. Então, eu identifiquei assim, ó. No meu caso, foram chefes, tá? Que abusavam moralmente para diminuir a minha autoconfiança, para me rebaixar. Sabe aquela conversa, você é insubstituível? Você não é insubstituível. Você Sim. sabe aquela coisa? Então, assim, eu tive chefes que abusaram muito moralmente de mim, professores, tá? E eu percebi que existia um padrão aí na relação. Nunca é unilateral. É como você falou, né? O que acontecia? Essas pessoas faziam isso comigo porque eu deixava. Porque eu estava acostumada a criar essa relação, né? Então, professores e amigas, tá? E aí é um ponto-chave. Eu tive amigas que conviveram de forma muito próxima de mim durante muitos anos. Tive amigas e tive pessoas que não chegaram a ser amigas, que foram pessoas que passaram assim pela minha vida, mas pessoas que me criticavam de tal forma que conseguiam pegar naquele ponto que era mais dolorido. E isso tudo foi meio que minando o que eu sentia por mim mesma, o amor próprio, porque eu fui me enxergando uma pessoa cheia de defeitos. Então, Sim. eu comecei a olhar tanto para aquela bela crítica construtiva, né? Aquela que às vezes as pessoas de que você precisa ouvir a crítica construtiva, né? Então, se tem muitas pessoas falando uma coisa, é porque deve ser verdade. Se o teu chefe está dando um feedback, é porque deve ser verdade. E aí, eu fui pegando tudo isso para mim e fui esquecendo dos meus pontos fortes. E eu comecei a me culpar e me julgar pelos meus pontos fracos, sem entender que todo mundo tem ponto fraco. Ninguém é perfeito. E o que o outro acha da gente não necessariamente é uma verdade. Eu comecei a comprar tudo como se fosse verdade. Sim. Aí duas realidades me vêm, Dani. Vou interromper você só um pouquinho aí para você concluir para mim depois. Tem que interromper, eu vou trazer essas papo, né? Sim, eu vou trazer essas duas realidades que eu vim pensando aqui. Quando a gente perde a nossa autoestima, né? A gente fica mais fraco. A gente se enfraquece. E aí, a gente consegue ser mais facilmente manipulado pelas pessoas, enfim, pelas situações e ambientes. E aí, eu fui pensando assim, caraca, como
no nosso dia, hoje, na atualidade hoje, no nosso momento hoje, existe uma investida grande para que as mulheres percam a autoestima. Mas olha que interessante. As mulheres, elas estão perdendo a autoestima porque elas estão se comparando tanto com um padrão inatingível, ou até atingível, sim, mas, sabe, elas se comparando com pessoas, com realidades diferentes, em situações diferentes de vida, sabe, em momentos diferentes de vida, porque hoje a gente vive um mundo que ele é movido pela mídia social, a rede social, nós estamos conectados, certo? Inclusive, eu estava até lendo algo muito interessante hoje que falava assim, como que as pessoas nos anos 80, apesar de viver financeiramente ou condição financeira muito mais precária, elas eram muito mais felizes, não é? Como as famílias conseguiam ser mais felizes indo num domingo à tarde na sorveteria tomar um sorvete, colocar uma bola de chocolate, uma bola de morango, uma cobertura de caramelo, sabe? E elas conseguiam ser felizes e hoje elas têm memórias para recordar, né? E como hoje nós estamos tão conectados e parece, né, que todo o conteúdo é para que a gente se inspire, para que a gente seja melhor, muitas mulheres, na verdade, estão se comparando e elas estão assim perdendo completamente a autoestima, né? Com Mari, relação a isso. os principais pontos que eu diria não são só as redes sociais, tá? Não é só. Isso é muito forte. Essa comparação com celebridades, com corpo perfeito. Então, por exemplo, eu tô usando um filtro do Instagram, tá? Sim, Então, assim, eu não tô aqui com a minha pele do jeito que ela é. Minha pele é muito boa, eu realmente não aparento a idade, tudo isso é verdade. Só que eu tô aqui com um filtro. E aí, de repente, eu saio daqui, eu vou lá, a pessoa tá assistindo, aí ela vai lá, ela olha no espelho, ela vira e fala assim: nossa, mas a Dani e a Mari estavam tão lindas lá naquela live, né? E elas estão lindas assim numa terça-feira à noite, porque elas nasceram desse jeito e eu não. Então, primeiro ponto, tá? Existe filtro, existe Photoshop. Eu não uso Photoshop, né? Eu publico foto sem filtro também, eu faço vídeo sem filtro também, mas tem hora que eu faço com filtro e hoje, por exemplo, eu tô com filtro. Então, tem esse ponto. Mas não é só isso. Tem um ponto que muitas vezes, e já aconteceu comigo, às vezes o mentor que você está seguindo como um mentor de desenvolvimento pessoal ou como um sim, mentor de negócios. Às vezes essa pessoa, ela tá num nível que nem você falou, é um padrão inatingível. Às vezes até é um padrão que eu posso chegar. Mas aquilo tá tão distante e tem tanto degrau para eu chegar lá, e aí eu começo a me comparar e começo a achar que eu sou o cocô do cavalo do bandido. Porque o cara levanta às 4 da manhã para treinar. Aí ele treina, aí ele nada sei lá eu quantos quilômetros, aí não sei quanto de bicicleta, aí ele dá 15 entrevistas, à meia-noite ele tá fazendo uma live, e aí ele leva flores para a mulher dele, e aí ele cuida dos filhos, e aí ele é um empresário bem-sucedido, e ele é milionário, e ele tem um jatinho, e ele tem isso, e ele é uma pessoa maravilhosa. Não tô falando que ele não seja. Só tô dizendo que a sim. gente E aí tem a que gente tomar compara os cuidado. nossos filhos, e a gente compara o nosso relacionamento e vai E aí compara comparando a nossa tudo. casa, e aí compara a nossa vida. E aí, às vezes, eu não consigo acordar. Nosso carro, a nossa casa. Uma aluna minha mandou um depoimento dela essa semana. Falou, eu estava tentando levantar às 5 da manhã para fazer atividade física e minha vida estava péssima. De repente, eu levantei às 6, fui lá, fiz atividade e fiquei ótima. Falei, parabéns, porque você se libertou de um estereótipo que os bem-sucedidos têm que levantar às 5 da manhã. Então, assim, primeiro ponto, não são só celebridades, não é só comparação com corpo e com rosto e com cabelos e com roupas de grife. É também essa comparação com essas atividades e com esses hábitos. Então, é isso. Um estilo de vida. Outra coisa que ferra são amizades, é ambiente. E tem gente que tá tão enraizado nesse negócio que a pessoa nem consegue perceber o quanto o ambiente está fazendo mal. Eu vejo o quanto tempo eu passava com amizades que me colocavam para baixo e que me tiravam, e o pouco tempo que eu passava
com amizades que me agregam e que me colocam para cima. E que falam, Dani, pelo amor de Deus, você é uma pessoa maravilhosa. Quem que não quer estar do seu lado? E em vez de passar tempo com essas pessoas, eu passava tempo com pessoas que, a cada brecha que tinha, a pessoa tinha um defeito meu para ressaltar. Então, ó, amigos e esse ambiente social, e tem o relacionamento conjugal, Mari. Por quê? Eu não vou me estender nisso, porque senão eu passaria a noite falando sobre isso, mas eu tive relacionamentos em que eu mesma fui diminuindo a minha chama, eu fui mudando quem eu era, porque o outro tinha uma baixa autoestima e eu achei que para poder fortalecê-lo, eu devia diminuir a minha chama. E aí, sabe o que aconteceu? Duas coisas. Primeiro, aquela pessoa deixou de me admirar, claro, porque ela se apaixonou por uma outra, e eu também deixei de gostar de mim. Então, virou um relacionamento abusivo, mas por minha responsabilidade. Então, esses são os pontos que eu acredito que são fatores mais decisivos, além da questão profissional, né? E de professores, ou seja, autoridades. Pessoas que têm autoridade sobre nós e que, de maneira consciente, muitas vezes, e às vezes inconsciente, como os nossos pais, por exemplo, vão minando a nossa autoestima. Sim. E tanto as pessoas podem fazer isso com a gente, quanto nós podemos fazer isso com as pessoas também, né? E como a gente não consegue mudar ninguém, é importante a gente identificar isso em nós. Então, se você, por exemplo, está assistindo a live, identificando que alguém faz isso com você, então não é para você mudar as pessoas, é para você mudar o ambiente, é para você. Existe uma frequência e a gente não consegue se conectar com pessoas com frequências diferentes da nossa. Ou a gente se rebaixa a frequência das pessoas, ou ou a gente eleva a frequência das pessoas até a nossa. Então, tem determinados ambientes, relacionamentos, trabalho, ambiente de trabalho, enfim, amizades, que apesar de você vir aqui, consumir um conteúdo super legal, sabe? E tá buscando sempre tirar algumas travas da sua vida, do seu caminho, retomar a autoestima e tudo mais, mas você retorna para aquele ambiente que te mina, não é? Então, você não vai conseguir caminhar, ele vai fazer você regredir novamente. É isso, Dani, fala para mim. Então, o ambiente influencia também nessa O questão. ambiente é a maior influência sobre os nossos resultados em todas as áreas. Chegar a mostrar. E aí, Sim. Mari, a Fabi tá falando aqui, né? Relacionamentos que dizem que nunca ninguém vai gostar de você como ela. Tipo assim, eu sou a única pessoa. Também isso, né? Porque isso é uma forma de manipulação. A questão é a seguinte: não adianta eu querer mudar o outro. Não adianta eu querer dizer para o outro: olha, você acaba com a minha autoestima, você me agride, você me assedia moralmente. Isso não vai funcionar. O que precisa é você se afastar de quem está te fazendo mal. Mas e se quem está fazendo mal é o marido ou é a esposa? Aí, claro, aí vale o investimento, né? De conversa e de você buscar se curar, porque é isso aí que você falou, essa questão de frequência. Hoje eu tô vivendo um amor, né? Um relacionamento de valor com uma pessoa de valor. E eu faço uma leitura assim: por que eu tô vivendo isso? Por que eu atraí essa pessoa para minha vida? Porque eu estava numa vibração de alto valor comigo mesma. Porque a minha autoestima lá em cima, eu em paz comigo mesma, eu de bem comigo, e as minhas 5 camadas da autoestima completamente trabalhadas e bem resolvidas. Aí eu dou conta de atrair, no meu caso, né, o relacionamento afetivo, mas não só, eu começo a atrair novos amigos. Primeiro eu me afasto daqueles que estavam me roubando, né? Até publiquei um vídeo, um Reels, essa semana, acho que foi ontem que eu publiquei. Existem 2 tipos de pessoas: as que te roubam e as que te agregam. E no fim das contas,
com qual tipo de pessoa você passa mais tempo. Você fica mais com gente que te agrega ou com gente que te rouba? E isso determina a tua frequência. E aí vai determinar o Sim, tipo de gente que você atrai. sim, isso é muito louco. E sabe o que é o mais incrível de tudo isso? É que as pessoas não têm conhecimento disso. Não, As pessoas porque vivem como se tudo fosse obra do acaso. isso, Você isso. entendeu? As mulheres, as pessoas no geral, elas estão vivendo como se tudo fosse obra do acaso. E Elas destino, não né? têm Aí consciência. eu não tenho isso. Aí alguém vira e fala assim: ah, você precisa se gostar do jeito que você é. Aí a pessoa olha e fala assim: ah, tá. E aí ela não consegue Sim, gostar dela do jeito que ela é, porque isso é uma grande baboseira que se... assim, isso é quem não sabe dar uma resposta, fala um negócio desse. Né? A gente está aqui para falar em profundidade. O que que você faz? O que que você tem que fazer? Como é que você trabalha as suas 5 camadas? Né? Agora, sim, você tem que gostar de você como você é. Eu presenciei uma cena dessa, de uma mulher super nova, tinha 20 e poucos anos, completamente descuidada, desleixada, infeliz. Não é que ela estava acima do peso, é que ela estava completamente obesa. Naquele momento, ela estava enfiando a cara num bolo de chocolate e a outra falando para ela: isso aí, você tá certa, porque você tem que gostar de você como você é. você E tem eu, que ser feliz, você tem mais você é que tem que fazer as coisas que você ser gosta. Não é? Não existe mais esse padrão de beleza, né? Existe, gente. Vou falar uma coisa para vocês. Existe sim um padrão de beleza. A gente não pode deturpar a nossa visão do belo, certo? E a gente não pode achar que essa barriguinha, que essa gordurinha é linda, não. Sabe o que ela é? Ela é um infarto, ela é um ataque fulminante, ela é um ataque cardíaco. Essa ela, gordura que eu tô ela acumulando, ela é, não é linda, ela entendeu? E é, ela não faz parte de mim. ela é um Ela precisa ser sinal, eliminada. ela é um sinal de que eu não estou cuidando bem do meu templo, do templo do Espírito Sim, Santo, cara. Nosso e que tem corpo, algo errado, que nosso eu preciso dar atenção, que isso. eu preciso consertar. Agora preciso buscar um corpo perfeito com uma barriga trincada? Se isso for importante para você, se você olha para esse tipo de corpo e fala: cara, isso é importante para mim, esse é o corpo que eu quero, vai à luta. O que tá te impedindo de buscar? Agora, não, para Sim, mim, Mari, de verdade, meu ideal de corpo não é um corpo musculoso, não é uma barriga de tanquinho, não é o que eu acho bonito para mim. Agora, e vou dizer mais. Uma coisa é você olhar no espelho e não ficar feliz com aquilo que você tá vendo, tá? sim, Isso é sinal que precisa ser feito alguma coisa. Agora, as pessoas acham que, eu tô 20 quilos acima do meu peso e eu só vou ficar feliz quando eu perder os 20 quilos, perder a barriga e tiver com o corpo sarado. Não é verdade. Quando você sim, começa o movimento, o seu simples sentir que você está comendo de forma saudável, fazendo atividade física, às vezes você perdeu, você sobe na balança, você perdeu 200 gramas, você já olha no espelho e você já começa a gostar mais de quem você está vendo. sim. Na verdade, nada pode tirar a nossa paz. Nada. Nem quando a gente identifica que a gente não tá bem, que o nosso corpo não tá legal, que eu quero ter 10 quilos a menos. Nada é motivo para tirar a minha paz. Mas eu só consigo essa paz quando eu entendo quem eu sou. Boa. Parece até uma frase chata de bordão, do qual as pessoas já estão cansadas de ouvir. Saber quem você realmente é. Mas quando você de fato entende quem você realmente é, sua identidade, o poder que você tem sobre sua vida, sobre o ambiente que você vive, sobre essa terra. Então você não perde mais a paz por qualquer coisa, mas você não se acostuma com quem você é. Isso. Hoje, Dani, eu olho no espelho, me amo, mas eu tenho convicção de que a Mariana que eu olho não é a Mariana que eu sou. Você Ou entende? seja, Por ou quê? seja, eu consigo me amar, eu consigo me respeitar e consigo ver que tem algo para melhorar aqui. É a autopercepção. Porque eu não me acostumo.
a gente não pode se acostumar com o que é visível, porque a gente vive. O que que o mundo tem feito? Tem falado pra gente, tá legal do jeito que tá, é lindo do jeito que tá. É porque é um mundo acomodado, preguiçoso. É um mundo preguiçoso treinando pessoas para serem preguiçosas, Isso, certo? Então ela vai falar para você, tá bonito você ser assim. Você não isso. precisa fazer atividade física, você não precisa cuidar da sua alimentação, você não precisa ser saudável, tá legal assim, as pessoas que te aceitem. E aí eu vou Isso. começando a olhar no espelho e vou mentindo para mim mesma, falando que Eu tá vou legal até começo a eu me viver convencer. eu começo a viver uma ilusão e o problema dessa ilusão, Mari, é que ela não satisfaz aqui. É aí que está o conflito, porque eu começo a me enganar e eu fico me convencendo, só que a autoestima já foi para o saco. Por quê? Porque Porque eu a não. paz está em quem você é, na realidade, realmente, em quem você realmente é. Quando Ô, Mari, deturpa essa imagem, vamos aproveitar que você falou da identidade, vamos falar das 5 camadas? 5 camadas que bora, definem a autoestima de alguém? bora. Você já falou da primeira, que é a Galera, tá identidade. mandando perguntas aí? Hã? Ó, tem uma pergunta aqui que fala assim: nós já vamos responder agora, tá? Que ela perguntou assim: como eu faço para ter um relacionamento com Deus, mesmo rezando pouco e mesmo sem ir à igreja? Então já vamos quebrar o primeiro tabu, tá? Ninguém precisa ir à igreja para se relacionar com Deus. E, inclusive, isso está na Bíblia. Jesus Cristo quebrou o templo e falou assim: quer saber de uma coisa? Vou quebrar essa igreja para ver se vocês entendem de uma vez por todas que a igreja é vocês. A igreja sou eu. Eu preciso ser a igreja. Então você não precisa de um intermediário, de um padre, de um pastor, de uma igreja, de ninguém para Sim, ter um relacionamento com Deus. Agora, é bacana estar num ambiente em que as pessoas estão ali num momento de congregação, de prática espiritual, é muito legal, porque isso contribui. sim, Então, veja, não estou dizendo que não é bom, é muito bom e eu frequento. Eu frequento sim. uma igreja. Por que que eu frequento? Porque me faz bem e porque eu entendi o quanto eu sou produto do ambiente, produto do meio. Então, o que que eu faço? Eu quero estar em ambientes que vão contribuir com as 5 áreas da minha vida: espiritual, financeira, qualidade de vida, relacionamentos e profissional. Então, eu Sim. escolho. Agora, não precisa desse intermediário. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para com tudo que te condiciona. Você não precisa de condições para se conectar com Jesus. Mas sim, você precisa estar em oração para poder ter intimidade. Ora, eu não consigo ter intimidade com a Dani se eu não me relacionar com ela. Então, a única coisa que você precisa para ter intimidade, porque foi intimidade a pergunta dela, é relacionamento com ele. E para isso, você não precisa de nenhuma condição, do tipo ir à igreja, sabe? Que alguém venha e reze por você, porque eu conheço uma porrada de gente que vive pedindo oração para os outros e nunca muda. Por quê? Porque é uma pessoa que não quer se posicionar em oração, então vai pedindo oração para os outros. E oração é mudança de vida, porque não tem como se relacionar com Deus, não tem como ter intimidade com Cristo e não mudar. Porque Cristo é dinâmico, ele é movimento e nós precisamos estar nesse dinamismo, certo? Então, a única coisa que você precisa para ter intimidade é oração. E oração não é você tirar um tempo do seu dia e rezar, Ficar certo? repetindo Apesar de que é rezo. muito bom que você o faça, né? Sim, mas é você ter um estilo de vida que íntimo de Cristo. Então eu faço tudo na minha vida, Dani, que eu faço tudo na minha vida que eu faço, eu vou conversando com ele. Eu Vou também. conversando com ele na minha cabeça, no meu coração, eu vou falando, sabe? Já virou, já habituei a isso, não preciso fazer esforço.
para isso. Mas no Eu já me começo, habituei. mas no começo precisa fazer Sim, esforço, por quê? Porque tudo é treinamento. Então, você quer instalar um porque hábito como que qualquer você tem, hábito, né? você vai ter que treinar no começo, você vai ter que fazer esforço. Até quando que você vai ter que fazer esforço e ter disciplina? Até ficar natural, igual escovar os dentes, Isso, né? exatamente. É você deixar ele fazer parte da sua vida. É. Ponto. É você trazer ele para sua vida. Ponto. Agora, Mari, falando da primeira camada aí, eu nem sei se vai dar tempo da gente esgotar todos os assuntos nessa live, mas como a gente tem três, qualquer coisa a gente Sim. vai deixar para a próxima. Mas eu queria falar um pouco de identidade, porque eu acredito que é aí que começam os problemas, tá? Então, assim, identidade, saber quem você é, e não basta saber, tem que viver essa essência, né? O tal é diferente de escolher quem você é. E aí a gente começa a entrar nos conflitos da atualidade. Saber Exato. quem você é diferente dessa conversa de escolher quem você é. Saber quem você é entrar em contato, em sintonia e viver a essência. Escolher quem você quer ser é fugir da essência. E isso vai trazer infelicidade e vazio. Por quê? Homens e mulheres, vamos entender. Homens e mulheres foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Foram feitos diferentes por. Ué, mas se nós dois somos a imagem e semelhança de Deus, por que fomos feitos diferentes? Deus é homem ou Deus é mulher? Tem inclusive essas conversas biruta por aí, de gente que não Sim. tem embasamento nenhum. Por que fomos feitos diferentes? Primeiro ponto, para nos unirmos. Para nos unirmos. Para um homem andar com uma mulher e uma mulher andar com um homem. E não só os E dois aí sozinhos. tá o espetáculo da criação. E não só os dois sozinhos, mas os dois em unidade com o Cristo. Esses são os dois princípios básicos da masculinidade e da feminilidade. E aí vai falar assim, Dani, mas e homens que gostam de homens e mulheres que gostam de mulheres? Têm liberdade, inclusive de escolher com quem vai se relacionar. Existe essa liberdade, gente. E essa liberdade não foi dada por mim, essa liberdade foi dada por Deus. De você escolher com quem você vai se relacionar. Mas em nenhum momento está escrito na Bíblia que Deus te deu liberdade para você escolher quem você vai ser. Não, isso não existe. Sim. Isso é uma conversa que foi criada justamente pelo marxismo. Veja bem, onde que o feminismo casa com o comunismo? Onde que casa? Justamente em confundir a cabeça das pessoas. E em dizer assim, ó, faz o seguinte, escolhe quem você quer ser. Por quê? Porque você não é ninguém. Então você tem que escolher quem você quer ser. Então aí começa a confusão. Mulheres e homens são diferentes em corpo, em mente. Mulher tem um livro, inclusive, sensacional. Não sei se você já leu, Mari. Mulheres são de Vênus e homens são de Marte. Você já leu? Não li. Esse livro é um espetáculo, porque ele mostra como funciona a cabeça do homem e a cabeça da mulher. Então, assim, nós temos diferentes em corpo. Alguém tem dúvida disso? Mulher tem peito, seio, né? Peito, homem também tem. Mulher tem seio, glândulas mamárias para dar de mamar para uma criança. Homem não tem. Você pode até tirar, mas você vai tirar porque você tem. E Porque você outra, nasceu com ele. você tira a glândula, mas você não muda o funcionamento que está lá dentro. Você tira o útero, mas você não deixa de funcionar como um corpo de mulher. Você pode colocar um pênis. Você pode, inclusive, fazer injeções químicas para mudar os seus hormônios, como as pessoas estão fazendo aí, né? E achando que é normal uma pessoa. Eu não estou criticando e nem julgando a pessoa que fez isso. Ela faz o que ela quer da vida dela. Agora, você ir fazer uma competição olímpica, uma competição esportiva, e achar que é normal você pôr uma mulher biológica para competir com uma mulher transformada,
que tem a força física masculina. Ela recebeu hormônios para se tornar mais parecida com uma mulher, mas isso não tira dela uma força física maior. Homens têm mais força física do que mulheres, sim, gente. E posso falar? A gente se comporta como se a gente fosse retardado quando a gente começa a negar isso. Parece Sim. um bando de gente burra retrocedendo. Então, nós somos diferentes Sim. em biologia, corpo físico. Somos diferentes em mente. Pensamos diferentes desde o dia em que nascemos, gente. Porque você pega uma nenezinha no colo, a nenezinha vem no brinco, vem no batom, quer pôr a mão no brinco, vem no colar, fica maravilhada. Você pega o menino no colo, o comportamento dele é outro. Então, assim, nós somos diferentes em consciência. Mulheres têm uma consciência de proteger. Proteger no sentido de cuidar. E homens Instintivo, né? O nosso instinto é diferente. instintivo de cuidar, instintivo de amorosidade, de capricho, de detalhe, do belo. E o homem instintivo do cuidar com prover segurança, com aquela proteção, com ser o forte, com resolver as coisas. Isso é uma Sim. consciência coletiva. Isso está no coletivo. Existe Exato. uma coisa chamada consciente coletivo. Mulheres fazem parte de um e homens fazem parte de outro. As mulheres, o que vem querendo, não vou generalizar, né? Mas onde está tendo conflito, principalmente de relacionamentos e de identidade? Mulheres invadindo o consciente masculino, homens ficando completamente perdidos, e como o universo não suporta espaço vazio, aonde que o homem vai preencher esse vazio? Ele vai no consciente feminino. E aí você vê todo mundo sem identidade, né? E nós somos Porque é diferentes. complementar, né, Dani? Nós somos seres complementares, a gente só é inteiro. E A para gente só é fechar, inteiro quando... nós somos diferentes em alma também. Nós só não somos diferentes em espírito. Nós só não Sim. somos diferentes em espírito. Olha que coisa louca. Sim. Nós somos complementares, né? Nós fomos feitas uma auxiliadora necessária. E tudo ficou perfeito com a nossa criação, porque aí sim o homem ficou bom em si. O homem em unidade, mulher, homem juntos, aí sim a natureza humana ficou boa, né? Porque eu preciso da segurança do meu esposo, né? E ele precisa da minha feminilidade. Então, a gente veio de uma cultura imposta há muito tempo que deturpa tanto a mulher quanto automaticamente o homem. Porque se são complementares, quando eu vou me tornando uma mulher viril, só um homem é afeminado para me completar, certo? Porque dois viris não se relacionam, não se complementam. Então, quando a minha identidade é sendo alterada, automaticamente a dos homens também são, né? Porque senão não se complementa. Gente, e isso é muito louco. Porque os homens foi deixando essa masculinidade automaticamente, porque as mulheres foram se tornando, foram ocupando espaços que não eram delas. Entendam. E aí O vamos explicar, espaço né, que... Mari? A gente não está querendo dizer que espaços que não eram delas como profissões, não é nada disso. Sim, É uma necessidade. você até pode. É uma necessidade doente de competir. Por que você Sim. compete com o homem? Porque você quer ocupar um espaço dele. Qual a necessidade de ocupar um espaço dele se nós temos o nosso espaço? Sim. E o que é mais interessante é que as mulheres ocupam esse espaço e depois elas se reclamam que estão esgotadas. Porque elas precisam trabalhar, pagar a conta, cuidar do filho, arrumar a casa, fazer almoço, fazer tudo. Só que elas não entenderam que elas mesmas foram se colocando nesta condição, neste posicionamento. É ruim, é bom, entendam.
Não é essa a questão. A gente só está querendo dizer o seguinte, que é um deturpamento de identidade. E a gente só vai ser pleno quando a gente retornar à nossa identidade original. Mari, quando eu começo a outro é, quando eu começo a querer ser o que o outro é e ocupar lugar do outro, o que eu deixo de ser? Quem eu sou. Exato. Eu deixo de ser quem eu sou. E por que tem tantas diferenças, como a gente falou aqui, né? No físico, na forma de pensar, na consciência e na alma. Porque nós somos criados para cumprir papéis diferentes neste planeta. Gente, isso é tão óbvio. Assim, quem que consegue dar à luz? É só a mulher. Quem que consegue amamentar? É só a mulher. Aí a mulher vai lá brigar pelo direito de não ficar de licença maternidade. Qual é o sentido, gente? É por isso que eu falo, parece um bando de gente louca que parou de pensar, perdeu a capacidade de pensar. Sabe? E aí é o que você falou, o que nós estamos vendo por aí. Vamos ver o reflexo. Pessoas infelizes, lares em que o casamento acabou e muitas vezes acabou por essa falta de identidade e por esse conflito, por esse choque da mulher querendo ocupar o papel. Mulher que não sabe o seu papel, o homem não sabe o seu papel, os filhos não sabem o papel. Exato, e aí fica todo mundo perdido, todo mundo insatisfeito e fala assim, eu não gosto mais de você. E às vezes nem é que não gosta mais. É que assim, eu perdi a minha importância nessa relação, tanto para homens quanto para mulheres, né? Homens destituídos da sua masculinidade, mulheres destituídas da sua feminilidade, buscando uma igualdade impossível. É isso que eu acho que é importante reforçar. Essa igualdade é a utopia mais paranoica e o louco é que a maioria das mulheres cresce achando que esse é o certo, que é a bandeira que eu tenho que carregar, porque senão eu deixo de ser uma mulher honrada. Eu preciso defender as minhas colegas mulheres. Então, deixa eu ser uma feminista. E que essa é a minha força, né? Que essa é a minha força. Porque afinal de contas, mulheres estão sofrendo violência doméstica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Então você pega um argumento furado e usa como uma bandeira. E na verdade, se você for buscar na história o porquê do movimento feminista, você vai ver que ele foi criado como uma ideia na cabeça de mulheres que tiveram problemas em seus relacionamentos e criaram essas ideias. E criaram essas ideias para justificar o seu relacionamento que não deu certo. E aí, convenceram um monte de mulher de ideias que não fazem o menor sentido. Por isso que eu falo assim, então, é você começar a questionar. Eu falo muito para os meus alunos, observa, começa a observar. Depois questiona. E aí você se reposiciona. Porque talvez o posicionamento que você esteja adotando, eu falo como ex-feminista. Talvez o posicionamento que você esteja adotando até então não é um posicionamento seu, mas uma ideia que você comprou. Sim. Que você ouve tanto, né? É uma mentira que fala um tanto na sua cabeça que você começa a entender, enxergar ela como verdade, não é? Mas é lógica a deturpação, porque daí então a gente começa a entender que meu corpo, minhas regras, não é? Daí então eu começo, a gente consegue ver hoje como que as mulheres estão banalizando o corpo, né? E hoje grandes artistas que se apresentam nuas praticamente, e elas são as que mais levantam a bandeira de que precisam ser respeitadas pelos homens. Ora, é uma engrenagem que se retroalimenta. O próprio feminismo defende bandeiras das quais elas não conseguem sustentar em si próprias. E daí elas começam a defender que eu posso me relacionar com quem eu quiser, quantas vezes eu quiser, e se eu engravidar, eu posso até abortar, porque o corpo é meu e eu mando.
né? E aí elas vão quebrando com todos os tipos de princípios da criação que fundamentam a criação do mundo, do homem. Ô Mari, eu vi uma publicação essa semana e os comentários, né? Então, para a gente esclarecer o que a gente quer dizer com a gente entender que essa frasezinha que parece linda, meu corpo, minhas regras, como primeiro, qual é o fundamento dessa frase e por que que não tem o menor sentido, né? É assim, porque o comportamento, o meu comportamento, ele tem que estar alinhado com o que eu falo. Então eu viro e falo assim: eu quero ser respeitada. E isso está certo. Eu quero, mas o respeito não é algo que eu imponho. Respeito é algo que eu conquisto. Então, eu costumo dizer o seguinte, Mari: eu sou uma mulher que raramente, muito raramente, eu sou assediada de forma desrespeitosa. Nossa, nunca aconteceu? Claro que já aconteceu, mas é raro. E por quê? Porque está escrito na minha cara, eu tenho certeza absoluta. Nós carregamos, eu costumo dizer que a gente carrega um crachá invisível. Nesse crachá está escrito várias coisas. Está escrito, inclusive, o valor financeiro que eu acho que eu mereço receber. Está escrito se eu mereço respeito ou não respeito. Ou não mereço respeito. Então, nesse crachá meu, está escrito exatamente que tipo de mulher eu sou. Tá? Isso não significa que aconteça, às vezes, de algum homem, e já aconteceu até de mulher, dar em cima de mim, por não saber fazer a leitura. Ou porque, no caso, como uma mulher que se declarou para mim, falou: eu tô completamente apaixonada por você. Eu virei e falei assim: olha, eu sinto muito, mas não tem a mínima chance de eu corresponder a isso, porque eu gosto de homem. Mas eu vou continuar gostando de você como uma amiga, se você quiser. Ela disse: eu não quero, eu não dou conta mais de conviver com você. Falei assim: então tá tudo bem. Mas veja, em nenhum momento ela me desrespeitou. Ela não veio me agarrar, ela não veio pra cima de mim. Ah, mas se isso acontece, significa que... Não, não sempre. Tem gente que não sabe fazer a leitura. Agora, vamos entender uma coisa do meu corpo, minhas regras. Eu li um post que falava sobre o aborto e alguns comentários falando assim: que absurdo, se até 3 meses de idade o cérebro não está formado. Então aí você vê o que é entendimento das coisas. Você aprendeu na escola, Mari, assim como eu aprendi, que para formar um bebê bastava juntar o espermatozoide com o óvulo e ali naquele momento formou um bebê? Você aprendeu a mesma coisa que eu aprendi? Isso Sim. É ciência, né? Sim. Então, formou um bebê. O bebê é o quê? É um novo ser. É uma nova vida. E aí, eu pego um pensador que fala assim: penso, logo existo. Se o bebê com menos de 3 meses não tem capacidade de pensar, então ele não existe. Então, aquilo que está lá na barriga da mãe é algo, não é um ser, não é uma vida, é algo que só passa a ter vida depois que tem o cérebro. Então a ideia já está confusa, completamente confusa. Tá ou não tá? Sim. Porque é uma vida. E eu acompanhei uma pessoa que eu não posso dizer que ela é minha amiga, mas eu acompanhei e achei maravilhoso a história dela, e ela tinha direito a fazer um aborto, e eu não estou dizendo que as pessoas têm que fazer o mesmo, mas eu vi o quanto essa mulher, ela conseguiu encontrar a paz e a felicidade. Ela teve uma gestação em que a bebezinha dela, que tinha até nome já, foi identificado que não tinha cérebro, já estava com mais de 3 meses e não teve formação do cérebro. E o médico falou: ela não vai nem chegar a nascer. Você vai abortar a qualquer momento. E você tem o direito de abortar agora. E aí ela fez uma escolha. Ela falou assim: ela pode até não ter cérebro, mas é a minha filha que está crescendo dentro de mim. E ela pensando em nome de quem esse direito foi concedido? E ela vai crescer. Mas olha que lindo a escolha dela. Ela falou assim:
ela pode até não ter cérebro, mas ela não deixou de ser minha filha. E ela vai crescer dentro de mim até a hora dela. Não sou eu que vou decidir a hora dela. E aí, se eu não me engano, a gestação dela acho que foi até 6 ou 7 meses. E aí houve o aborto. E aí ela viveu esse luto da forma como deveria ser, como quem está de fato perdendo um filho, e não como quem está, como se abortar não fosse perder um filho, porque a gente está usando, começa a usar a palavra abortar como se não fosse tirar uma vida. E a gente precisa encarar os fatos. A gente precisa parar de minimizar. Você pega palavras e começa a dar um novo significado. Cuidado. Cuidado, porque... Só uma pergunta, Dani. Se a pessoa é cristã e ela acredita na vida eterna, não faz sentido ela achar que porque o meu filho tem algum problema, tem alguma deficiência, ainda que eu descobri no meu útero, e que eu tenho o direito de abortar. Porque na nossa vida eterna nós somos perfeitos em Cristo. E outra coisa, Essa todas daqui as coisas não é a vida que nós somos criados para e viver. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se todas as coisas cooperam, aquela gestação teve uma razão na vida dessa moça. E olha que lindo, Mari, depois que ela passou pelo luto, 6 meses depois, ela estava grávida de novo. E aí o bebezinho, o segundo filho nasceu. Então ela fala assim, eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha que não sobreviveu. Então, esta pessoa, primeiro, ela não está rompendo com a história dela. E sabe qual que é o problema? Quando você rompe com a história e começa a viver uma ilusão, como se aquilo de fato fosse a verdade, a alma sabe. Sim, porque, sinto em dizer, mas quando fecunda, há uma alma. Não é só um corpo. Há uma Então, é alma. por isso E eu que a não tenho frase... direito de interromper. Você É por isso entendeu? que Porque a daí eu vou estar frase meu interferindo. corpo, minhas regras não tem sentido. Porque sim, seu corpo, suas regras. Você quer fazer tatuagem, você quer sair na passeata de peito de fora, seu corpo, suas regras. Agora, tem um bebê dentro de você, não é mais só o seu corpo. Tem uma alma dentro de você. E ele não é seu corpo. E aí, sim, tem casos em que você é livre para tomar essa decisão. No Brasil, você é livre legalmente e espiritualmente. Porque o espírito está deixando de ser considerado. Como se nós Sim. fôssemos apenas um corpo físico. E isso Exato. é uma cultura do comunismo. Eu desconsidero que existe uma alma. Porque eles deturpam tudo, toda a realidade. E aí, sabe o que acontece? Tá cheio de... Eu vi essa frase essa semana e achei perfeita. Tá cheia de mulher reinando em castelo vazio. Sim. O que é mulher reinando Eu sou em muito castelo mais... vazio? É feminista, bem-sucedida, meu corpo e minhas regras, mas aqui dentro tem um vazio que nada preenche. E eu sou testemunha, Mari. Porque eu já fui essa mulher. Bem-sucedida, livre, que causava inveja em amigos e amigas. Que falavam assim, eu queria era ter amigos e amigas casados. Que falavam assim, eu queria era ter a liberdade da Dani. Eu queria era ter a vida da Dani. Mas só eu sabia o vazio que tinha dentro de mim. Ou melhor, eu não sabia. Eu não entendia o que era, porque eu achava que eu tinha conseguido tudo aquilo que eu estava buscando. Tudo aquilo que a cultura, que a educação, que a mídia, que a faculdade colocou na minha cabeça, que era ser uma mulher bem-sucedida e realizada. Eu fui buscar e eu consegui. Sim, sim. Um empoderamento de uma vida que não é tua. Hoje em dia eu odeio essa palavra que eu tanto já defendi. Empoderamento feminino. Sabe por quê? Porque, na verdade, ela é usada para buscar um poder que a gente não... O poder já está dentro da gente. Pelo amor de Deus, eu já nasci com esse poder. Você também, Mari. Sim. Sabe quando que eu perco esse poder? Mas a gente só consegue reinar e usufruir desse poder quando a gente
assume quem a gente é. Sem Perfeito. deturpações, né? Perfeito. Sem deturpar. O que me faz perder o meu poder é quando eu quero competir com o homem para ser uma coisa que eu não nasci para ser. Porque cada um de nós tem o seu potencial para ser tudo que nasceu para ser, mas tem também uma missão para cumprir. E essa missão que eu tenho para cumprir, só eu posso cumprir. Você não pode cumprir minha missão, Mari. Eu não Sim, posso cumprir a sua missão. Por isso que essa frase, ninguém é insubstituível, é uma grande, mais uma balela que criaram para te enganar, para fazer você se sentir o cocô do cavalo do bandido. Ela é uma grande mentira. Todos nós somos insubstituíveis, porque ninguém, você quer a prova? Ninguém tem a íris do olho igual a minha, ninguém tem a digital igual a minha, ninguém tem a minha história e ninguém vai cumprir a minha missão. Mas nós temos a liberdade para cumprir ou não a missão. Cristo deu essa liberdade. O que sim. acontece quando alguns começam a não cumprir o propósito é que estão e a missão é que eles estão contribuindo para o caos do mundo. Sim, Agora, se o sim. Criador deu essa liberdade, quem somos nós para dizer que as pessoas não podem? Dani, para concluir esse pensamento, eu vou falar uma coisa, uma realidade minha que talvez pode ser a mesma, tá? Das pessoas que estão assistindo. Entenda, nós podemos fazer tudo. Nós podemos dirigir, nós podemos trabalhar, nós podemos pagar as nossas contas, nós podemos fazer tudo. Mas, inclusive, até nós fomos treinadas para isso, porque muitas mulheres, assim como eu, ouviu muitas vezes que nós precisamos ser independentes. Ou do tipo, se forma primeiro, trabalha primeiro, tenha sua dependência, depois você casa, não é? Porque para você não depender de homem nenhum. Porque a dependência de um homem significa um sofrimento, não é? Como se tivesse alguém colocando um pé sobre você. E aí, ressignificar essa crença é muito difícil. Por quê? Porque é muito bom você pegar o seu carro, você dirigir para onde você quer, você trabalhar, você ganhar seu dinheiro e você fazer o que você quiser com ele. Só que não tem nada melhor do que você ser cuidado por alguém. E aí a gente começa a ter a sensação de que a gente não precisa de ninguém cuidando da gente, porque a gente se cuida sozinho, certo? Então, eu transitar por essa experiência de deixar de fazer tudo sozinha, né? De que eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, e eu começar a me deixar ser cuidado, é uma experiência maravilhosa. É uma experiência muito boa. Antes, eu podia. Gente, vocês não têm noção. Vou falar para vocês aqui uma experiência que eu vou até aproveitar que o meu esposo está aqui do meu lado aqui e eu vou falar isso para vocês. Vocês não têm noção o quanto que eu me sinto amada. Olha só que coisa simples. O quanto eu me sinto amada por ele hoje, quando ele vai lá e fala assim para mim: já abasteci seu carro. Vamos lá que eu vou abastecer o carro. E eu não sei, eu acho que por muito tempo o que é abastecer o carro. Eu não sei, viu, bem? E por que Eu não não, sei. gente? Por que não Mas deixar ele fazer essa um, gentileza para você, né? um pensamento antigo, isso nem precisaria acontecer. Por quê? Porque eu posso fazer isso. Posso ou não posso, gente? Eu posso fazer. Eu posso fazer. Só que quando eu vou me posicionando como uma mulher, gente, isso é tão difícil porque na nossa cabeça a gente não sabe nem o que é ser uma mulher. O nosso papel como mulher. A gente nem sabe, porque a gente foi se masculinizando, entendeu? Então você parar para pensar, e ir para dentro de você e falar, e extrair o que é ser uma mulher que está dentro da gente, por instinto, é nosso. Eu fui criada uma mulher muito antes da fundação do mundo. Eu fui criada uma mulher. E está dentro de mim, a minha alma grita para que eu seja uma mulher. Então, só eu entrando para dentro de mim para eu perceber isso, para eu entender isso.
E hoje eu consigo me deixar ser cuidada, eu consigo me deixar ser amada, quando eu entendo que eu preciso sair do controle de certas coisas. Eu até posso, mas é tão bom não estar no controle de coisas que eu Ô, não devo Mari, estar. a frase é assim, ó. Eu posso fazer tudo sozinha. Uma mulher no século XXI pode fazer tudo sozinha. Ela pode ocupar todas as profissões. Ela pode dar conta dela, dar conta da casa, dar conta. Eu posso fazer tudo sozinha, mas eu não preciso fazer tudo sozinha. E aí vem a evolução. A Na verdade, nem evolução, deve. a evolução é assim, eu não quero fazer tudo sozinha. Eu Isso posso, mas não quero. é absolutamente libertador. Eu Sim. falo por eu já fui essa pessoa que, cara, eu troquei resistência de chuveiro. Eu cheguei a não aceitar chegar de um supermercado cheia de pacote e o meu vizinho se ofereceu para me ajudar e eu virei para ele e falei assim, não precisa. E eu vi a cara dele de decepção, de transtornado, porque ele só queria me ajudar, cara, e eu não permiti que ele fosse gentil comigo. Então, E olha como isso vai abafando a masculinidade dos homens. e aí Porque eu não permito que ele seja homem. o meu convite é assim, ó, porque a gente já tá em 1h30 de live, né, Mari? A gente vai ter que encerrar na primeira camada e na próxima a gente vai falar das outras 4 camadas e, se der tempo, os 12 passos para recuperar e fortalecer a autoestima. Vamos fazer isso? Porque a gente Vamos. prometeu e aí a gente vai dando continuidade. Mas eu queria fazer um convite aqui, que é para que as mulheres só experimentem deixar o homem fazer uma gentileza por você, ou deixar o homem cuidar, ou se deixar ser ajudada, sabe? Por Sim. alguém que vem e quer puxar uma cadeira para você sentar, que quer te ajudar no supermercado, que quer te ajudar a pegar uma coisa que está na prateleira do alto. Só experimenta isso para ver como você se sente. Porque se você estiver se sentindo mal porque alguém quer fazer uma gentileza para você, porque alguém quer te ajudar a você não fazer as coisas sozinha, é porque tem algo muito errado com você. Sim, exatamente. Preciso voltar à origem. O É que isso. mais, Mari, para a gente fechar essa live? Dani, vamos ver se tem algumas perguntas. Abre os comentários aí, então, para a gente ver se tem alguma pergunta, alguma coisa, para a gente poder encerrar, então. Ativei aqui, ó, a dúvida da Jéssica sobre autoestima. Por que acham que tem horas que a gente tem tempo para cuidar da gente e tem horas que a gente não tem tempo? Bom, tem duas questões aí, né? Eu vou entender de duas formas. Primeiro, que às vezes isso é um fato. Tem épocas que de fato você tem mais tempo, porque você Sim, prioriza também. E tem épocas que você tem menos tempo. Às vezes é porque você tem menos tempo de fato, porque outras coisas surgem. E às vezes é porque você deixa de priorizar. Então, eu costumo dizer que para a gente equilibrar os papéis, né? Até coloquei nos meus stories hoje. Como que é o seu dia a dia? Eu pus assim, no meu dia a dia, eu só não sou mãe, né? O resto, eu sou mulher, eu sou dona de casa, eu sou fitness, eu sou empresária, eu sou professora, eu sou mentora, eu sou aluna, eu sou amiga, eu sou filha, eu sou madrinha, eu sou vizinha, eu sou namorada. Só que eu não dou conta de cumprir todos esses papéis em um único dia, muitas vezes nem uma única semana. E o segredo do equilíbrio está em desequilibrar e reequilibrar. Então, sim, talvez tem semana que você não tem tempo para cuidar de você. Na semana seguinte, veja o que você precisa ajustar para voltar a cuidar de você. Porque se você ficar 4 semanas, 2 meses, 3 meses sem cuidar de você, você se abandonou. E sim. aí a recuperação vai ser muito mais difícil, né, Mari?
Lembrando que cuidar de si não significa somente cuidar do exterior, né? Então, se você traça ali coisas que você não negocia, então todos os dias você tem intimidade com Deus, você já está cuidando de você, certo? E quando lá dentro está tudo ordenado, é muito mais fácil você exteriorizar isso, né? Então não é muito mais do que fazer a unha, é muito mais do que cuidar do cabelo. Se cuidar é você cuidar da casa interior, Eu tá? falo, E Mari, isso daí você eu não gosto, precisa de tempo. eu gosto de falar que a gente precisa cuidar. Eu gosto, e assim, é o que eu vejo que dá resultado. É cuidar do espírito, cuidar da alma, cuidar da mente Corpo, alma e espírito. e cuidar do corpo. Então, assim, cuidar do Sim, corpo é importante também. Agora, de fato, às vezes não dá tempo de cuidar do sim, corpo. O que a gente precisa observar é assim, quanto tempo faz que você não consegue cuidar do corpo? Porque aí às vezes, aí deixou de ser falta de tempo, né? Aí é falta de prioridade. sim. O corpo é templo do Espírito Santo. Quando você muda esse drive e você entende que não é meu corpo, minhas regras, mas é meu corpo, é templo do Espírito Santo, daí você vai começar a cuidar dele com mais zelo, tá? Com É. muito mais zelo. E entender, né, Mari, que liberdade, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser com o meu corpo, mas é diferente de acreditar que sou eu que dito as regras. Sim, As- Porque assim, ninguém tem que viver por regras. Agora, os princípios estão no livro da vida. Eu sim, gosto muito de explicar assim, Mari. Deus criou o homem e ele não só criou, como ele botou um manual e falou assim: ó, vocês vão aí para esse planeta, vocês vão viver. E eu vou dar um manual para vocês. Aí numa época, para entender, né? Até quem tem dificuldade às vezes de entender, que fala assim, mas o Velho Testamento fala umas coisas absurdas de higiene. Gente, por quê? Porque na época do Velho Testamento não existia ciência nenhuma. Então, sim, aquele Velho Testamento, ele precisava cuidar de todas as áreas, porque você não tinha nem ciência para dizer o que você deve, o que você não deve fazer. Ou numa época que não tinha antibiótico, numa época que as pessoas não tinham asepsia nenhuma. Então, o Velho Testamento, ele precisava cuidar de tudo isso, inclusive sim, da honestidade, né? Você não tinha ali, muitas vezes, você o juiz, por exemplo, você teve a época dos juízes, mas não era nem todo mundo que tinha acesso, né? Então você veio esse manual. E aí depois Deus olhou e falou assim, cara, eles não estão dando conta. Eles não estão entendendo o manual. Então deixa eu mostrar um exemplo. Aí ele mandou o filho. Falou assim, ó, vou mandar um modelo para vocês seguirem, né? Vou mandar um exemplo. E aí foi escrito um novo testamento, ou seja, um novo manual. Ó, não é mais aquele, agora vocês não precisam mais daquele, tem esse novo aqui. E aí tem gente que é tão cabeça dura, que gosta de sofrer, que fala assim: eu vou ignorar este manual. Eu vou fingir que não é comigo. Só que a questão é, você finge que não é com você, viva de acordo com as suas regras que você criou na tua cabeça, acredita nessa conversinha do meu corpo, minhas regras, mas depois arque com as consequências. sim, sim. E é simples de entender. As pessoas vão lá e falam assim, nossa, o templo foi profanado, né? Porque entraram pessoas lá na igreja e quebraram imagens, quebraram púlpito. A gente vê constantemente igrejas evangélicas, igrejas católicas sendo profanadas em várias manifestações, né? Ditas de movimentos revolucionários. E a gente fica assim, sabe? Fica chocado com isso, muito sentido com isso, só que a gente não para pensar que diariamente a gente tem profanado o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, tá? Então, vamos parar, né, de hipocrisias, porque nós mesmos, sabe, somos muito hipócritas quando a gente fica todo momento sempre colocando a nossa fé nas coisas, enfim, tudo mais,
quando na verdade nós somos o grande motivo, a grande razão, o grande milagre ambulante, o grande templo do Espírito Santo da qual a gente profana e da qual a gente não cuida, tá? Então, entenda, você é mais valioso do que qualquer coisa. Qualquer coisa. Você, eu e você somos mais valiosos do que qualquer coisa. E o que habita em nós é o próprio Cristo, tá? Pela ação do Espírito Santo. Ele está em nós. Então, vamos cuidar de nós, nos amar interiormente, exteriormente. Vamos com zelo procurar o que em nós precisa ser transformado para que a gente possa cada vez mais estar como a origem, como nós somos criados, a imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que tem nos profanado, tudo aquilo que tem nos deturpado, vamos voltando à nossa origem. Vamos voltando àquilo que nós somos de fato. Vamos buscando a nossa real imagem, identidade, semelhança ao Criador. É um voltar à origem, gente. Não é um construir, sabe? A grande escultura não está na construção, está na lapidação. Maravilhoso. É Perfeito. deixar coisas, é tirar coisas, para que a gente fique só aquilo que nós somos. Tirar excessos, cargas. Nossa, Mari, você falou uma grande verdade. Não acredite, isso vale para nós também, né? Tô falando para mim mesma. Não acredite no que falam que você é. Não acredite no que falam que você tem que construir quem é você. Volta para a essência. Isso. Volta para a essência. Tira conhecimento inútil que foi colocado dentro da tua cabeça para te confundir. Tira armaduras que tentaram fazer você acreditar que você tem que usar para provar teu valor, né? Porque no fundo, o feminismo nada mais é do que isso. Eu faço você acreditar que você precisa usar uma armadura para provar que você tem poder. E essa armadura, na verdade, é um disfarce de quem você verdadeiramente é. Então, em vez de querer construir quem você é, tira. Tira as armaduras, tira as máscaras, tira as falsas... E o caminho, Dani, o caminho é um caminho de volta. Não é um caminho de vai, evolua, seja diferente, sabe? Transforme sua mentalidade. Você pode ser o que você quiser. Não é um progressismo. O caminho é um caminho de retorno à origem. Dentro. É porque é para dentro. É um caminho de volta. Quando você entende isso, sabe? Porque as pessoas estão sempre em busca de alguma coisa. Em busca do propósito, em busca do sucesso, em busca da felicidade. E elas vão caminhando, 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 sabe? E trazendo bagagens. Quando você entende que um caminho não é um caminho de busca, mas é um caminho de volta, aí você volta para a origem. Essência, instinto, tá tudo dentro. Tá tudo dentro da gente. Mari, vou fechar aqui fazendo um convite para o pessoal estar de volta com a gente na próxima terça, 8 horas, 8h02, temos um encontro aqui para sequência, tá? A gente está fazendo uma sequência de lives para falar com mulheres sobre autoestima, realização e felicidade. Então, na próxima terça, 8h02, estamos aqui para sequência. E eu vou pedir licença para fazer um convite, porque quinta-feira, lá no meu YouTube, lá no YouTube Dani Lui, tem a sequência também da aula sobre desenvolvimento emocional. Que tá maravilhosa. Maravilhosa, né? E eu vou falar, a aula 2 vai ser muito melhor que a aula 1. Vou trazer insights incríveis. Então, ficam aí os convites. A gente vai deixar essa live salva, então você pode compartilhar com todas as mulheres que você ama. Não seja mesquinho. Compartilha com todas as mulheres que você ama. Combinado? Não volte sozinha. Na próxima terça-feira, venha acompanhado de pelo menos mais uma amiga, mais alguém que você ama.
Perfeito. Mari, gratidão pelo papo. Um beijo, minha querida. Fica com Deus. Beijo, beijo, Dani. Beijo para todo mundo. Boa noite, gente. Excelente semana para vocês.